eu quero ler com você Abacuque. Pastor, tem esse livro na Bíblia? Tem, Abacuque. Mesmo você não esteja talvez acostumado, Abacuque está lá no Velho Testamento, os profetas menores, ali por volta de Amós, Oséias, Obadias, esses nomes estranhos aí, vai ter Abacuque também. Abacuque capítulo 3, mesmo que a gente tenha ajuda aqui do mídia, você pode deixar a sua Bíblia aberta para fazer anotações. Vinha uma frase, um insight de Deus aí para a sua vida, você vai anotar. Para aqueles que são mais modernos, podem ligar a sua Bíblia, Não precisa abrir a Bíblia, mas ligar a sua Bíblia. Mas que você se atenha à palavra de Deus, não deixe nada roubar a sua atenção. Vai chegar uma mensagem, um postzinho de notificação do WhatsApp, do Instagram. Fecha, não abra. Se dedique a ouvir a palavra de Deus e o que o Senhor tem para você, amém? Não tem problema usar o celular, mas temos que usar ele de forma correta na hora do culto. Quem está comigo aí, diga amém. Abacuque capítulo 3, vou pedir o verso 17 e o verso 18. Mesmo você com a Bíblia aberta, é uma passagem tão conhecida que eu queria que a gente lesse junto aqui no telão. Dá para enxergar aí, 1, 2, 3, vamos lá? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Não é um texto fácil. Deixa o 17 de novo. Vai transportando isso para a sua vida, o que aconteceu esse ano. O que você passou esse ano, o que você está passando ainda essa semana, talvez até hoje ao entrar dentro deste santuário. Mesmo não, olha o tanto de coisa que havia uma expectativa de acontecer e não aconteceu. Olha o tanto de coisa que a pessoa que escreveu colocou o coração, falando, eu precisava de tudo isso. Eu dependo de tudo isso até para sobreviver. Porque está falando de alimento, está falando de coisas básicas aí. Do sustento, da vivência do povo, de uma comunidade. Mesmo não acontecendo isso, não acontecendo aquilo, mesmo falhando, mesmo não tendo, mesmo, ainda assim, meu Deus. Que coração é esse? Senhor, me dá um coração assim. Essa é a minha oração contigo nessa noite. Nos dá um coração para dizer o verso 18. Nos dá um coração preparado para declararmos, ainda pela fé, ainda com os olhos da fé, não enxergando nada. Não enxergando solução com os olhos naturais, mas pelos olhos da fé. E pela confiança que temos no Deus que nós servimos, nós podemos realmente declarar o verso 18. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Basicamente, o que está falando esse texto aí? De alegria, de satisfação. Esse texto está falando de contentamento, de estar contente apesar de. Porque o nosso contentamento primeiro deve estar em Deus, na pessoa de Jesus, no reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas aqui parece que está ao contrário, não foi nada acrescentado. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação. E quero acrescentar Filipenses capítulo 4, verso 4. Filipenses 4:4. 1, 2, 3, vamos ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu sei que vocês são de máscara, não dá para ver. Mas tem gente que fala que está alegre, mas esqueceu de avisar para a cara dela. Não é verdade? E há um falso positivo sempre que a gente pergunta para a pessoa, como é que você está, irmão? E mesmo estando ruim,
comumente ela fala o quê? Tudo bem, pastor, tudo bem, irmão, tá nada bem. Mas há uma ordem divina para nós: alegrem-se sempre em uma pessoa, não em coisas. Alegrem-se sempre no Senhor. E Paulo está dizendo para aquele povo: outra vez eu vou dizer para vocês, não desanimem, não desanimem, não joguem a toalha, não pendurem as chuteiras, alegrem-se no Senhor. Outra vez, novamente direi, alegrem-se. É uma ordem, é um luxo para nós estarmos tristes. Quem tem Jesus, diz uma canção, ó, da minha época. Dá um lá maior para mim. Mi. Dó. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Quinto grau. Nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem tudo. Mas irmãos, a gente está preocupado com o que a gente tem ou não tem aqui nessa terra. Deus nos prometeu tudo. Mas pastor, eu não estou tendo. É porque os seus olhos estão só nas coisas naturais. Porque o tudo que Ele prometeu também está lá na eternidade. E nós vamos ver isso acontecendo de maneira plena no céu. Quando você vai ler Apocalipse, você vai entender. E não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas já passaram. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E mais tarde ele fala para os seus discípulos: estarei com vocês todos os dias. Então nosso contentamento primeiro é em Deus. Nosso contentamento primeiro é no Senhor. E depois, se Ele der, amém. Se Ele não der, amém. Se Ele abrir a porta, amém. A gente canta, mas a gente esquece de viver. Cantar é fácil, mas quando bate na nossa porta, a gente fala: Senhor, o que eu fiz? Misericórdia. E a gente esquece que o nosso contentamento está no Senhor. Esses dois versículos que nós lemos nos encorajam, nos desafiam, nos exortam a vivermos na dependência de Deus pela fé. É pela fé. O crente vive pela fé. O crente não vive por vista. Ele não vive só pelo que vê. Ele vive pelo que Deus já falou a respeito dele. Nós já até cantamos a respeito de quem nós somos em Cristo. Está faltando o quê? Está faltando você internalizar isso. Está faltando você colocar ações práticas na sua vida a respeito daquilo que você já sabe sobre você. Você é filho de Deus, escolhido, perdoado, santo, separado por Deus, comprado por alto preço, liberto do pecado, liberto do mundo. Estamos neste mundo, mas não somos este mundo. No primeiro texto, toda a linha de produtos agrícolas da qual a nação dependia poderia fracassar. Estava conversando aqui com o Luiz agora há pouco, antes de começar o culto. Ai, que bom, chuva, 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 porque podia plantar tudo. Se não chover, acabou. Se não chover, fracassou. Foi-se embora todo o trabalho. E o escritor está dizendo, poderia fracassar tudo isso, mas isso não poderia levá-los ao desespero. Isso não poderia encher o seu coração de ódio, de amargura, de raiva contra Deus. Quando ele escreve isso, ele sabia que tudo poderia falhar, mas deveria levá-los a terem fé no Deus de Israel. Ainda assim, ou seja, ainda que tudo isso acontecesse, ainda que tudo fracassasse, ainda assim, eu exultarei em Deus, me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu estou falando de alegria aqui, eu estou falando de gratidão, eu estou falando de contentamento, estarmos contentes apesar do que estamos passando ou sofrendo. No segundo texto, a exortação de Paulo aos Filipenses parecia irracional.
Paulo estava preso. Paulo, ainda que preso, estava feliz. E preso feliz, animava aquele povo, aqueles irmãos que permanecessem firmes em Deus, que permanecessem alegres, pois podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Saiba disso, meu irmão. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E nesse contexto está suportar as coisas ruins da vida também. Está no pacote. Porque a gente lê 4,13 de Filipenses, posso todas as coisas naquele que fortalece, e acho que é só por causa das coisas boas que nos advêm. Não. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver a descrição de Paulo sofrendo de todos os lados, aprendendo a ter fartura, mas também necessidade, a estar doente, mas também ter saúde. E aí no final ele fala: posso todas as coisas, porque o meu contentamento, a minha alegria está no Senhor. E ele, entendendo isso, escreve aos Filipenses textos que falam de alegria, de estar alegre, de expressar felicidade. Avisa, por favor, a tua cara que você está alegre. Que comece pela expressão do seu rosto, porque a Bíblia diz que um coração alegre deixa o rosto bonito. Dá uma olhada para o teu irmão, mesmo de máscara, vê se ele está alegre, se o olho dele está brilhando. Meu Deus, como falta para nós crentes avisarmos a nossa cara que a gente está alegre. Como que você está, irmão? No meio da tribulação, mas estou feliz. Como você está, irmão? Na semana da virada, mas pensa numa virada tumultuada, mas estou alegre. Vinha conversando com Herbert, sua esposa batizou no último dia 29 de novembro na igreja. Falou: pastor, aquela semana foi uma semana. Eu falei assim: tá certinho, é isso mesmo. Uma irmã, após se converter, me procurou no corredor da igreja e falou: pastor, depois que eu aceitei Jesus, misericórdia, minha vida está uma bagunça. Eu falei: irmã, tá certinho, tem que piorar para melhorar. Amém? Amém mesmo? Então você vai aceitar quando estiver no... porque vai melhorar. Vai chegar o dia, o sol vai brilhar outra vez, a luz do fim do túnel vai aparecer. Deus diz através do profeta Isaías: no tempo aceitável eu te ouvi, no dia da salvação eu te ajudei. Não tem um tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida. O que Paulo está dizendo para eles é: permaneçam firmes. Não pode ser que as circunstâncias da vida nos afastem da presença de Deus, que as circunstâncias da vida que ditem a regra se eu vou servir a Deus com alegria ou não. Não deve ser assim para o crente. Ele está alegre, pode falhar tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê? Uma pessoa alegre, ela se sente leve. Uma pessoa alegre é animada, é abençoada. As pessoas gostam de estar em volta de uma pessoa alegre. Você deve ter alguém que você gosta de estar perto, porque essa pessoa é sempre alegre. Mas também você corre de gente que não... Você fica 5 minutos com ela, você já sai assim, ó, com o ombro caído. 5 minutos conversando com ela, você sai assim, ó. Ela drena, ela suga a sua energia. Quando o telefone toca, você vê que é ela, você já vai desfalecendo assim, antes de atender. É verdade. Às vezes eu chegava em casa do gabinete pastoral, eu chegava assim, a minha mulher falou assim: fulano foi hoje no gabinete? Porque tem umas figurinhas carimbadas, né, pastor? Drena a sua energia, drena a sua alegria. Mas cá entre nós, nem sempre estamos alegres. Ninguém está rindo 365 dias do ano. É verdade? Ninguém está alegre a todo instante. Há aqueles momentos que estamos
tristes. Por isso a alegria, como a tristeza, é um sentimento. Não estamos alegres o tempo todo, não estamos tristes o tempo todo. Esses sentimentos vão e vêm, porque esses sentimentos são respostas do ser, do nosso ser, aos estímulos do meio, das circunstâncias, e por isso eles oscilam. Vamos entender melhor. Quando eu recebo estímulos e informações favoráveis durante o meu dia, ajustados então às minhas expectativas e anseios, como é que eu respondo? Eu respondo alegre, eu respondo com emoções boas, eu respondo de forma vibrante. Mas quando eu sou bombardeado com estímulos e informações desfavoráveis que frustram e abalam as minhas motivações mais íntimas, eu respondo de forma incômoda, eu respondo de forma triste. Está vendo como que a alegria, o sentimento está baseada nas circunstâncias, naquilo que eu recebo, naquilo que eu ouço, naquilo que eu estou vivendo? Mas a pergunta para nós, crentes em Cristo, que vivem pela fé, que devem estar alegres em todo o tempo, a alegria então é apenas uma resposta aos sentimentos? Será a alegria apenas uma resposta para os nossos sentimentos, para as circunstâncias que estamos vivendo? Dependerá então a alegria sempre das circunstâncias? Será possível então termos uma alegria permanente que as adversidades e as provações não possam roubar? Quantos creem que sim? Levanta a mão. Sincero, pastor, não sei, mas eu acho. Sim, é sim, eu acho assim, vai. Quantos creem que não? E quem não levantou a mão, não acha nada? É possível então uma alegria permanente, onde as adversidades, provações não possam roubar? E eu quero caminhar aqui com você. E eu quero falar sobre a alegria plena. Felicidade plena. Que precisa ser obedecido a alguns degraus nessa caminhada. Eu estou falando a homens e mulheres de fé. E nessa caminhada nós podemos sim conquistar felicidade plena, ainda com adversidades. Ainda em meio a provações, ainda em meio a lutas, eu quero compartilhar com você alguns degraus em busca de uma alegria plena, em busca de uma felicidade plena. E o primeiro degrau que eu estou aqui nele é a alegria da boa notícia. O que eu quero dizer com isso? A alegria como simples resposta é apenas o primeiro nível. A alegria só como resposta das circunstâncias que estou vivendo é o mais básico. Na experiência da verdadeira alegria, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não estou nesse nível. É claro que uma boa notícia, ela tem o potencial para alegrar uma pessoa, mas a vida não é feita só de boas notícias. Infelizmente na vida podemos receber mais más notícias do que boas. Infelizmente. E é uma questão inclusive de lógica, pois sempre haverá mais maneiras de eu me frustrar com coisas do que eu acertar e ser beneficiado pelas minhas expectativas. Além disso, parece que é uma fascinação do ser humano pela notícia ruim, que faz com que ela circule muito mais rapidamente do que uma boa notícia. Presta atenção no WhatsApp da vida. Quando uma notícia ruim começa a circular, parece que é uma fascinação do ser humano em querer compartilhar coisa ruim. Quando o irmão fala que recebeu uma bênção, que foi agraciado por Deus, a gente não responde igual respondemos a uma notícia ruim. Não temos esse sentimento de compartilhar. Às vezes até questionamos, mas Senhor, chegou ontem na igreja, já está aí abençoado desse jeito, e eu aqui faz hora. A gente se porta que nem o irmão do filho pródigo. Foi, gastou tudo, se arrebentou, agora ele vem, o senhor põe anel novo, o senhor põe sandália nova, vestido novo, mata o melhor carneiro para a gente comer aqui. Que é isso?
E o pai fala assim: ó filho, tudo que eu tenho é teu também. Não sabia aproveitar do que tinha. Mas há uma fascinação na gente em espalhar a notícia ruim mais do que a boa notícia. Então essa alegria do primeiro nível não deve ser desprezada. Ela é o começo de alguma coisa boa que ainda pode chegar. Mas ainda não é tudo. A alegria da boa notícia é o primeiro passo na trajetória de uma alegria firme e de uma alegria duradoura. É um passo decisivo que você precisa tomar. Basta a gente lembrar da boa notícia por excelência. Qual é a boa notícia? A melhor de todas, que a gente chama de evangelho, boas novas, boa notícia. Qual é essa boa notícia? Qual é essa alegria da boa notícia? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou no terceiro dia, para nos garantir a vida eterna junto ao Pai. Quem não se alegra com uma notícia dessa? Essa é a alegria da boa notícia, mas é o primeiro nível. Ainda tem mais um degrau que a gente precisa subir. Pastor, quantos degraus são? Porque são só 4. Fala, já está no segundo, já estou no segundo. Alegria da gratidão. De novo, pastor, gratidão. Deus está falando com a gente. Deus está falando com a gente. Vai montando o quebra-cabeça. Vai montando o quebra-cabeça. O segundo nível da verdadeira alegria vai avançando agora. Você saiu da alegria da boa notícia, você foi para a alegria da gratidão. É a experiência da gratidão agora como estilo de vida. Você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa que expressa gratidão aos que estão à sua volta e a Deus? De forma horizontal e de forma vertical? Você tem consciência disso? Porque quem está nesse degrau é aquele nível de pessoa que já não depende da notícia que recebe. Já não depende da notícia que ela recebeu, como aquela que está lá no primeiro degrau ainda. Mas ela tornou-se capaz de fabricar sua própria boa notícia. Porque ela é grata por todas as coisas, nas coisas boas, nas coisas ruins. Ela consegue ver propósito em tudo. Fala assim, eu não estou entendendo, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não estou entendendo, mas Deus está no controle da minha vida. É a pessoa que consegue agora fabricar as suas próprias boas notícias. E eu quero explicar melhor isso. Toda pessoa que reconhece as boas coisas que tem ao seu redor e faz questão de destacá-las, faz questão de descrevê-las, convence a si mesma de que também tem muitos motivos para agradecer. Eu pergunto para você, tem motivo para agradecer? É que a gente, irmãos, o Luiz Queiroz já gravou o clipe. É um cantor que está aqui. Já gravou um clipe musical. E a gente sabe que toda vez que a gente vai fazer uma gravação, a gente grava o produto bruto. Tem um monte de falha. Mas quando a gente vai para a ilha de edição, a gente pega só as partes boas. A gente pega só as partes que servem para o resultado final. Quem está nesse segundo nível, que é a alegria da gratidão, ele pega tudo que está acontecendo, bom e ruim, e começa a editar. E ele começa agora a fabricar as suas coisas boas. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É alguém que tem a alegria da gratidão. Independente do que está vivendo, ela consegue descrever, ela consegue convencer a si mesma de que tem muitos motivos para agradecer. E agora, a gratidão convida a alegria para dançar. Já imaginou essa cena? Gratidão e alegria se envolvendo. Pois não há coração grato que não se sinta também abençoado, privilegiado e por isso feliz. Todo mundo que é grato é feliz. Todo mundo que é grato e agradecido é abençoado. Todo mundo que é grato, que é agradecido é privilegiado. Você talvez faça objeção ao que eu estou falando. E pense que há pessoas cujas lutas, privações e sofrimentos superam e em muito as coisas boas que estão à sua disposição. Eu não discordo de você. Eu posso até aceitar essa objeção sua, mas eu lembrarei a você que gratidão é mais do que uma comparação entre lista de prós e contras, ou de pós e contra.
É mais do que uma comparação de coisas ruins que me aconteceram e de coisas boas que me aconteceram. Gratidão é exercício de fé. Repita comigo: gratidão é exercício de fé. É um olhar de fé. E só triunfa quando o coração se torna capaz de agradecer as duas listas: as ruins e as boas. Você já agradeceu pelas coisas ruins que te aconteceram? Ou só murmurou, reclamou, se ofendeu, ficou injuriado, ficou cabisbaixo, quis sair da igreja, quis mudar de cidade? A alegria da gratidão, essa pessoa que está nesse nível, ela consegue agradecer pelas duas listas. E ela decide viver assim. Ela decide ser uma pessoa grata. Por isso ela é abençoada. Por isso ela é feliz. Por isso ela é completa. Mas ainda pode avançar mais um degrau, que é o terceiro, que é a alegria da comunhão. A alegria de estar juntos. A alegria de partilharmos a mesma fé. O terceiro nível da verdadeira alegria, e eu chamo aqui quem está nesse nível, já é um nível expert. Já é um nível que o camarada, ele ou ela, já tem muita experiência na vida. Ou na vida secular ou na vida de fé. É um expert. É o nível da comunhão. É a alegria dos relacionamentos. A Bíblia diz que nós não podemos ficar só. E a primeira vez que Deus viu isso, Ele falou assim: não é bom. De tudo que Ele criou, no final do dia Ele falava assim, ó: e viu Deus que tudo era bom. Mas quando o homem estava sozinho, Ele falou assim, ó: isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Aí Eclesiastes vai dizer: é melhor serem dois do que um. Provérbios vai dizer que o solitário busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio ficar sozinho. Não tem sabedoria quem quer andar, quem quer caminhar sozinho. E esse nível é a alegria do relacionamento. É a alegria que ultrapassa o simples prazer pelos bons estímulos, ou mesmo a capacidade de reconhecer boas coisas, estabelecendo-se com uma profunda satisfação pela bênção de viver entre os demais. Eu estou alegre em estar com vocês aqui hoje. E eu quero perceber que você está alegre em poder cultuar a Deus em comunidade. Poderíamos estar privados deste momento, mas aprove a Deus que nós estivéssemos aqui. E isso é uma alegria. A alegria de se relacionar com o outro. A alegria de comungar da mesma fé. A alegria de viver no mesmo propósito. Eu agradeço a Deus pela minha casa. Agradeço a Deus pela minha família. Agradeço a Deus pelos meus filhos. Agradeço a Deus pela sua casa, pela sua família. Ainda que esteja com problemas hoje, tenha alegria no relacionamento. A alegria dos relacionamentos, isso produz satisfação pela bênção de viver entre os demais. Porque a gente pode desfrutar, irmãos, de uma comunhão que supera em muito a relação com bens materiais e realizações pessoais apenas. Viver a vida da fé é viver em comunhão. Por isso a Bíblia vai nos alertar e nos ensinar: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Não tem nenhum amém, mas tá bom. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Por quê? Porque não é bom. Porque tem gente, irmão, na vida da fé. Eu estou agora com os olhos espirituais querendo ilustrar isso para você. Tem gente que tem que andar aqui, ó, aqui. Ela gosta de andar onde? Ela gosta de andar bem aqui, ó. Você está entendendo? Qualquer coisa. Irmão, por que você não anda aqui? Ou se você não está ainda confiante, por que você não anda aqui? Grudado. Tem gente que quer andar aqui. Vacilante. E a Bíblia vai dizer: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. E como nós devemos servir ao Senhor? Salmo 100. Servir ao Senhor com
Alegria. Alegria. Agora, se o Deus dos vossos pais, que os vossos pais serviram é Deus, então vai lá servir eles. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A alegria de estar juntos e ainda na presença de Deus é um outro nível. A alegria do contentamento de estarmos juntos, desfrutando da mesma fé. E ainda aqui tem gente que pode ter objeção. Parece uma utopia para muitos, mas parece também bastante irreal. Você dirá que as pessoas não são fáceis, que as pessoas nos ferem, que as pessoas nos decepcionam demais, pastor. Falei alguma mentira? Não. E normalmente são elas mesmas a razão principal das nossas tristezas. Por que não vou ficar junto então? Por que, pastor, esse degrau da alegria, de comunhão? Eu posso até concordar com você que são essas pessoas que nos trazem tristeza por estarmos às vezes perto demais delas. No entanto, eu vou voltar ao tema da fé, porque eu estou falando a homens e mulheres de fé. Eu vou dizer simplesmente que a alegria da comunhão não é fruto de relacionamento específico e bem resolvido, mas da convicção de que a gente faz parte de um corpo. E que esse corpo precisa se ajudar, cada membro ajudando o outro membro. Aí Paulo vai dizer, olha, aquele que está começando, ajuda. Olha, se aquele está escandalizando lá porque você está comendo carne, não coma carne. Nós somos um corpo. Somos muitos membros, mas somos somente um corpo, e o cabeça é Cristo. Precisamos consolar uns aos outros. Paulo vai dizer, olha, aquele que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que ainda está bebendo leitinho, calma, tenha paciência com ele. Alegria do relacionamento, porque você esteve nesse nível um dia, e alguém teve paciência contigo, alguém te ajudou a amadurecer na fé, a caminhar na fé, a ter experiências com Deus. Somos membros da linda família de Deus, com todos os problemas que ela enfrenta, enquanto não chega o dia da sua redenção. Eu estou falando da alegria do pertencimento. Você pertence à família de Deus. Você é membro da família da fé. Isso deve ser para você uma alegria. E agora é no nível expert, é a alegria do pertencimento, a alegria do amor. É também a alegria de servir. Porque quem serve aos seus irmãos, serve ao próprio Deus. E a Bíblia diz que não ficará sem a sua recompensa. E o último degrau, a alegria da esperança. Alegria da esperança. O último degrau na escala ou na escalada rumo à verdadeira alegria. É possível desfrutar de alegria plena? É. A alegria da boa notícia, a alegria da gratidão, a alegria de viver em comunhão nos relacionamentos, e agora a alegria da esperança, que a gente pode chamar agora de nível pleno. É a alegria da esperança, a alegria de crer que enfim tudo terminará bem. Teve mais aleluia e glória a Deus desse lado. Vou falar para esse pessoal aqui. A alegria da esperança quer dizer, tudo vai terminar bem. Você crê nessa palavra, irmão? A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Se você coloca isso no seu coração, alegria plena, posso estar sofrendo, pode estar desgostoso agora, pode não estar dando certo. Aquele escritor de Abacuque estava dizendo, ei, todavia vou me alegrar. Ele já estava lá no último degrau, na alegria da esperança, dizendo, eu sei que vai terminar bem. Eu não sei como Deus vai fazer ainda no final de 2020. Eu vou continuar me alegrando no Deus da minha salvação. Não sei o que me espera em 2021, mas eu quero estar nesse degrau, na alegria da esperança, sabendo que Deus está no controle da minha vida. Deus tem o leme do meu barco e eu vou chegar no porto seguro. Eu posso estar atravessando o deserto, mas a terra prometida já foi garantida. Todos nós vamos chegar lá. Mancando, estrupiado, sem braço, mas vai chegar lá. Vai chegar lá. Transportando agora para a teologia,
vai ter corpo renovado, fica tranquilo. Não tem dor, não tem mais nada. Só tem alegria. O sol não vai precisar brilhar mais, porque a própria luz de Cristo será a nossa alegria, é plenitude de alegria. Só que nós já podemos viver nesse degrau, irmãos. Nós já podemos viver nesse degrau da alegria, da esperança. É a alegria dos que choram, porque serão consolados. Já são bem-aventurados. É a alegria dos que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, serão fartos. É a alegria dos que são perseguidos por causa da justiça, pois herdarão o reino de Deus. E foi por essa causa que o apóstolo Paulo escreveu dizendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrem-se na esperança, Romanos 12:12, fiel é Deus, porque Ele não vai deixar de cumprir cada uma das suas promessas. E eu quero que nessa noite você possa renovar a sua esperança em Deus. Nessa semana da virada, decida subir esses degraus. Decida subir. Sair do nível básico, que depende só de notícias boas para você estar alegre. Ainda que seja um sentimento, mas há um outro nível. Ser grato. Ser alegre. Decidir ser alegre por tudo que está acontecendo com você. Decidir buscar conforto em Deus. Decidir buscar propósito em Deus. Resultado em Deus de tudo que você está passando. Saber que você pertence a uma família que te apoia, que ora por você, cheia de problemas como qualquer outra família, mas que está caminhando rumo às mansões celestiais, está caminhando para a vida eterna. E a gente não pode abandonar o outro no meio do caminho e falar: não, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. Como é bom pertencer a uma família assim, que quando você está fraco, o outro chega e fala: irmão, eu vou ajudar você, eu vou orar por você, eu estou contigo nessa, conta comigo. Outro nível de alegria. E nesse último degrau, na alegria da esperança, para continuar citando Paulo, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Vamos colocar esse versículo, Romanos 15:13, por favor. Romanos 15:13. E depois você vai colocar Romanos 5:5. Aleluia. Romanos 15:13. Vamos lá? 1, 2, 3. Que o Deus os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês, pelo poder, pode não ser fácil, meu irmão, mas é uma meta para nós, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Pode ser que 2021 seja pior que 2020. É isso, pastor? Não sei. Remetendo a Abacuque de novo, pode fracassar tudo outra vez. Todavia, já sabe o remédio, né? Já sabe. 5:5 de Romanos. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E é por causa do Espírito Santo que está em você, você pode produzir essa alegria do nível 4. Por causa da esperança de Deus que está em você através do Espírito Santo, você pode produzir essa alegria da esperança. Tudo terminará bem. Hoje pode não estar bem. Sede pacientes, perseverai. Fiquem na oração, fiquem firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque muitas das vitórias, meus irmãos, muitas vezes elas foram conquistadas em tempos difíceis. As vitórias mais saborosas, digamos assim, foram conquistadas em momentos de escuridão. A própria escuridão, o caos do mundo, irrompeu-se na criação quando Deus disse o quê? Haja luz.
Foi no meio das trevas. Foi no meio da escuridão, do caos total. A vitória de Gideão começou em uma noite, quando o anjo do Senhor apareceu a ele. Ele estava malhando trigo no lagar, escondido dos inimigos. A libertação de Israel começou em uma noite. Na 10ª praga, à meia-noite, o anjo da morte começou a visitar as casas. Ali começou o escape do povo hebreu. Noites sombrias, noites terríveis. Até mesmo na cruz, em pleno meio-dia, o céu se escureceu. Ali estavam garantindo a nossa vitória. Jesus na cruz do Calvário estava garantindo a nossa vitória. A morte não o deteve. São nos momentos difíceis que nós vamos provar mais ainda a mão de Deus sobre nós. Que eu quero dizer, irmãos, Deus também trabalha na escuridão das nossas crises. Deus também trabalha nos nossos dias difíceis, de lutas, de crise, de fracasso. Deus também está aí. Por favor, receba essa palavra no seu coração. Talvez você esteja vivendo uma noite escura, uma noite longa. E saiba que mesmo durante a noite, você tem a presença dEle com você. Você pode desfrutar dessa alegria. Eu digo, porque passei por esses momentos. Passei por esses momentos escuros da alma, onde o médico olhava os meus papéis clínicos, e ele falou assim para mim: pastor, se tivesse uma parede aqui, eu não conhecesse você e olhasse só os papéis, eu diria, esse meu paciente tem depressão profunda, não vai sobreviver. Porque ele dizia isso? Ele olhou para mim e falou assim: como você está de pé? Por causa do quarto degrau. Tem uma noite escura, mas vai amanhecer. Tem uma noite longa, fria, solitária, mas Ele está comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aleluia, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E deixa eu dizer mais uma coisa para terminar. Essa luta e essa tribulação às vezes são professores, instrumentos de Deus, que Ele envia na sua vida para você se achegar mais perto dEle. Ele tem os seus meios, Ele tem os seus métodos. Então esteja sempre alegre, porque você vai entender o porquê depois. Há noites escuras, há dias de solidão, problemas no casamento, problemas financeiros, a perda de um ser querido, uma expectativa frustrada, dias cinzentos, céus de bronze. E nós somos chamados a termos contentamento, não é mesmo que felicidade? Esse é o segredo. Não tenho muitas coisas do que eu sonho, mas eu estou feliz. Não tenho ainda muitas coisas do que eu desejaria para a minha vida, mas eu estou satisfeito. Eu não estou bem, mas é o que tenho hoje, e agradeço a Deus por isso. É alegria de estar contentes no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. É quando um motivo de lágrima também se transforma em um motivo de celebração. Será que você pode subir de nível nessa noite? Será que você pode, pela fé, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do seu irmão que está do teu lado, você pode subir de nível nessa noite? Vamos celebrar pelo que temos, e não ficar reclamando do que não temos. Como faz falta para a gente, olhar um pouco para a nossa história, editando a nossa vida, e começar a ver quanta coisa boa Deus já fez por nós, em todas as áreas da nossa vida. E às vezes a gente se pega num círculo vicioso, só porque não tem aquilo, só porque teve uma expectativa frustrada, acha que não vai acontecer mais nada, e perde a alegria, perde a paz, perde o contentamento, perde a fé. Não deve ser assim, e não vai ser assim com essa igreja, não vai ser assim com esse povo, não vai ser assim com essa família, porque Deus vai ser o nosso contentamento. Vale de lágrimas pode se tornar também em fonte de alegria, quando você está em Deus. Deus também nos permite atravessar caminhos escuros, de lágrimas, sombrios, solitários muitas vezes. E devemos aprender a adorar a Deus em todos os momentos.
Porque os caminhos de Deus nem sempre são os mais rápidos ou os mais fáceis, mas será sempre o melhor. Vou terminar com essa frase. Os caminhos de Deus nem sempre são os mais rápidos ou os mais fáceis, mas sempre será o melhor caminho.